Notas de escurecimento, vidas negras importam. E agora, Maria? Texto, poema de Sacolinha. E acordou cedo, já fez o café, ouviu o rádio, transporte não tem. No trabalho atrasada, mando voltar. E agora, Maria? Cadê o metrô? De greve entrou. Carro não tem, dinheiro também não tem. Para pagar o táxi, Maria. E agora? Se você voltasse, a cama ninasse. Mas você não volta, Maria. Você é dura, mulher de labuta. Não deixa por menos. Faz e acontece. Mas sem transporte? E o caso não vá? Amanhã há outro em seu lugar. E a sua atitude? Onde ela está? Onde, Maria? Não chega o marido, madrugada se finda, dorme os filhos e o trabalho, Maria. Por causa da greve, tudo acabou? Você é forte, mulher. Dá um jeito, corre atrás. Mas correr para onde? E agora, Maria, sacolinha. Notas de escurecimento gerações. Eu ofereço essa conversa de hoje para Júnia Camilo, Cidinha Raiz, Priscila Argolo, Hélio Santos, Adalberto Santos, Iraci Leite, Jamila Marques, PS Raio Negro, a querida Malide Fátima Guiar e Vera Paixão. E aí? Chamo vocês todos para conhecer, para conversar. Vem aqui, Maria José Correia de Souza. Zezé. Vamos lá, Zezé, por favor, vem até aqui, querida. Bem-vinda. Olá, gratidão, Plínio Camilo, pelo convite. Em primeiro lugar, é uma honra. Você falou, agradeceu a Marli, eu também quero agradecer a Marli pela indicação. Marli é uma amiga muito querida, é uma escritora fantástica, e é uma amiga, assim, da vida de anos, assim, né? Eu sou Maria José Corrêa de Souza, todo mundo me chama de Zezé. Estou falando aqui do Espírito Santo, de Vila Velha. Eu até brinquei com o Camilo outro dia, eu falei, eu sou arteira, né? Também, escritora. Sou professora de arte do Instituto Federal, aqui do Espírito Santo, sou mestre em educação e estou fazendo doutorado em Direito e Garantias Fundamentais. Então, vocês perceberam que eu sou poliamor né, na academia, na pesquisa e na literatura. Sou filha de Daniel Reis de Souza, Maria Florinda Correia de Souza. Meu pai, Camilo, era um grande contador de causos. Então, assim, eu falo que eu gosto de escrever, gosto de contar histórias e tem muito a ver com a minha infância. Eu passei uma infância no interior do Paraná, meu pai, né? E eu cresci ouvindo meu pai chegar da roça e reunir os filhos para contar histórias. Era história de assombração, de lobisomens, dessas coisas assim, que a gente amava ouvir, depois ficava morrendo de medo para ir dormir. E minha mãe também era uma grande... minha mãe, que eu chamo de Madrecita, minha mãe, ela me incentivou, ela que foi a primeira alfabetizadora, ela que trazia livros, ela contava que o pai dela trazia livros, assim, era caminhoneiro e levava livros, e ela começou a me incentivar à leitura. Então, eu li as histórias e, desde criança, eu falava assim, nossa, eu também quero contar histórias, né, assim. Eu lembro que foi muito... Esses dias eu estava falando, eu acho que eu até comentei com o Marli, não sei, né, com o João. Eu lembro que na 7ª série, quando eu entrei, a professora, já aqui no Espírito Santo, quando a gente voltou para o Espírito Santo, a professora estava perguntando o que cada um queria ser. E aí eu lembro que eu falei assim, eu quero ser escritora. E aí ela falou assim, se você quer ser escritora, então você tem que ler tais autores. E aí foi muito interessante. E aí, por uma situação, eu lembro, quando eu precisei ir para São Paulo, fiquei um tempo na casa do meu irmão, em Sorocaba, e aí eu saí para procurar emprego. É engraçado, tinha 15 anos na época, e estava aí, né, e passando uma fase para eu procurar. Aí isso era tão presente
que a primeira pessoa perguntou assim, era uma padaria, eu fui lá, falei, eu soube ter uma vaga aqui, ele falou assim, mas você lá do Espírito Santo de Vila Velha, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, porque eu quero ser escritora. Aí ele riu, assim, daí ele falou assim, então você está com 15 anos, me fez lembrar da Raquel de Queiroz, né? Ele comentando. Então, assim, essa questão de contar a história e sempre me encantou. Mas aí a vida vai levando, né? Você vai fazendo outras coisas. E aí eu retomo isso alguns anos depois, né? Eu lembro que fiz graduação, né? Eu fui militante da JOC, assim como Marli, e a gente, né? Essa questão dos saraus, dos movimentos, isso era muito legal. Né? Também me incentivava e eu gostava. E eu falava assim, não, eu não sei, eu achava assim, eu não sei escrever, né? Assim como as pessoas escrevem. Então, eu gostava de ler poemas muito, mas aí eu gostava de escrever, assim, contar causos, assim, sabe? Coisa mais do cotidiano. Eu acho que isso foi muito... Eu gostava sempre de ouvir e escrever sobre as histórias que eu ouvia, de alguma forma. E aí foi muito interessante que eu acho que o ano passado, eu ouvindo uma entrevista da Conceição Evaristo. Eu me identifiquei muito quando ela falou assim, o escritor é aquele que gosta de contar as histórias que ouve também. Ela falou, eu acho que ela fez um comentário assim, eu falei, nossa, me identifiquei. Ela falou assim, quando eu ouço uma história, eu pergunto para a pessoa assim, você vai escrever sobre ela? Porque, escreve, porque se você não escrever, eu vou escrever. Eu falei, olha isso, sabe? Então, eu falei, gente... E aí, essas questões... eu sou... Isso que eu falei no começo com você, Plínio. Eu falei que eu sou um monte de coisa. Eu gosto de escrever, eu gosto de pintar, eu gosto de trabalhar com papel machê, de pesquisar sobre isso. Eu gosto... eu assisti um vídeo seu e que eu achei muito interessante, porque né, na escola eu trabalho com as várias linguagens artísticas, com teatro, e uma das referências, além do Augusto Boal, né, é o Abdias Nascimento. E aí eu vi um dia você falando, né, acho que foi um dos começos, você fala dos intelectuais negros, né, esses dias, é um autor que eu estou trazendo também para alguns artigos, é uma referência que muita gente não conhece, né, porque o Abdias Nascimento também foi muita coisa, ele foi intelectual, ele foi pintor, ele foi ator, diretor, não é político, e acho que ele é uma referência porque né, para o trabalho nosso, de libertação, né, mesmo, que ele fala. Eu gosto muito da estética, da escrita, dos poemas, da pintura dele, como várias outras pessoas. Então, assim, se você me perguntar, Camilo, hoje, você, Zezé, eu falo, eu sou um aprendiz de escritora, tenho alguns livros escritos, tanto de literatura quanto, né, de acadêmico, mas tem tanta gente boa nesse mundo, assim, que você fala assim, gente, quando eu crescer, eu quero ser igual. Por exemplo, muito tempo depois, eu fiz uma disciplina na UFES como ouvinte, sabe? Que é uma coisa que às vezes a gente, né, não estuda, que é a literatura, por exemplo, africana dos países de língua portuguesa, que uma professora muito querida, Jurema Oliveira, estava dando, e eu saí de uma outra cidade que eu estava trabalhando, né, estava em Venda Nova, a 100 quilômetros por aqui, depois que eu pedi transferência para cá, para vir como ouvinte assistir essa disciplina, que mudou a minha vida, que eu fui dar um mergulho, por exemplo, em Paulina Chiziane, sabe? Alda, Espírito Santo, né? Então, essas referências, assim, eu falo, são tão legais que às vezes eu fico assim, gente, será que eu tenho direito de falar que eu sou de escritora com tanta gente boa? Sabe, assim, eu falo, né, tô aí, sou uma contadora de histórias e estou, né, na vida, porque para mim
sem falsa modéstia, escritora. Quando eu falo assim, para mim, quando eu falo de escritora, eu lembro, sabe, Conceição Evaristo, Paulina Chiziane, né, Marli, tantas outras, e a gente está aí aprendendo, né, fazendo, sabe, amando, aprendendo, bebendo das fontes, lendo, saboreando, apreciando essas literaturas, e também contando as nossas histórias, né? Então, eu falo que eu gosto de contar histórias também. Isso é importante, porque só todos nós temos que ser multi, né? Principalmente para a gente fazer valer, a gente tem que ser multi. Tem que ser pintores, tem que ser escritores. Escrevendo é poemas, é prosa, é crônica, é texto de teatro, é releases, né? É contos curtos, contos longos, é todas as coisas. E aí, Zezé, você pode mostrar alguma coisa para. Pode contar uma história para gente? Ah, sim. Tem um poema. Eu escrevi, acho que uns 3 poemas nesse livro, chama Memórias e Histórias do Grupo de Folia de Reis, que foi muito inspirado. Tem um poema aqui que eu acho muito legal, que, aliás, né, eu até mostrei para a Marli, eu falei, Marli, o que você acha desse poema? Ela falou assim, nossa, é muito legal. Em 2016, eu organizei um livro de Folia de Reis, né? E aí, assim, a personagem principal, que é a Dona Alvina da Costa Novaes, assim, que é a guardiã das memórias lá. E aí, ouvindo ela, né, a gente ficou mais de ano escrevendo esse livro, ouvindo as histórias dela para contar, e aí eu fiz um poema para ela que chama Identidade, pequenininho, mas eu acho muito legal. Esse me lembrou porque quando ela contou assim, quando eu nasci, ela falou, né, lá, né, tinha peixe, onde a gente morava, os rios eram limpos, tinha peixe, eu lembro do meu pai pescando e tal, e hoje só saem umas gotinhas, né, assim. E aí eu escrevi, chama o seguinte, ó, mudei como as nascentes dos rios da minha cidade, troquei minha pele, o tempo mudou meus cabelos, mudou minha voz, mas o tempo tudo muda. Só a alma permanece. Minha identidade é a soma do que já vivi. E é isso. Dona Alvina hoje está com quase 90 anos e tem uma energia assim, né? Ela fala assim, eu sou isso. Ela falava assim, não, eu sou isso. E aí eu falei, então, é isso, a sua identidade, né? A minha identidade é a soma do que eu já vivi. Sou fã dela. Aí foi isso. Chama Identidade esse poema. Sim, querida. E conta desse livro que você fez. Como surgiu e como foi esse tempo de escrita? Esse livro, ele surge assim. Eu conheci a Dona Alvina numa apresentação que teve no IFES, que a gente convidou um grupo de Folia de Reis. Ives é o É, quê? Desculpa. a, Ives é o quê? é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Sim. Nesse período, eu estava trabalhando no IFES. Hoje nós temos 22 institutos, né? Em outros estados, acho que ele tem o nome IFE, alguma coisa, né? São Paulo também. Aqui a gente fala IFES, que é Instituto Federal do Espírito Santo. E aí a dona Alvina falou assim, ela viu um livro infantil que ele tinha escrito, chamado Amora. Ela falou assim, nossa, eu queria tanto... Ela falou assim, um dia eu queria escrever um livro, ela falando, né? E aí ela falou assim, Zezé, eu tenho tanta coisa lá em casa, você não quer ir lá ver um dia? E eu fui na casa dela, Plínio, você precisa ver que coisa fantástica. Ela estava me esperando, né, lá, tinha fotos da Folia de Reis para tudo quanto é 15 bandas, sabe, em cima e tal, em cima da mesa, no chão, tinha caixas assim, e banners das apresentações, ela guardava aquilo, sabe? Daí ela falou, Zezé, tanto que eu coloquei o nome dela, assim, Histórias, eu coloquei como organizadora, e ela narrando as histórias, né, Alvina e tal. Ela falou, Zezé, meu pai criou, aí ela é muito fantástica. Ela falando, meu pai criou a Folia de Reis aqui em 1924, na época em que mulheres não podiam participar da Folia de Reis como foliante, seguir, porque senão elas ficavam faladas, meu pai proibia. Só que, por outro lado, conversando com ela, ela falava assim, mas
as mulheres que lavavam as roupas, né, da Folia de Reis, arrumavam, não sei o que e tal, não podia participar. Anos depois, quando o pai dela morreu, a folia tinha acabado e o sobrinho falou assim, tia, a senhora não quer retomar a história da Folia de Reis? Então, assim, ela retoma como coordenadora, ela não é a mestra da Folia de Reis, ela colocou outra pessoa, mas eu falei assim, a senhora é essencial, é a alma desse grupo, né? E aí eu falei, eu falei, se você quiser, dona Alvina, vamos organizar, você conta essas histórias e a gente transforma num livro. Ela falou assim, Zezé, mas eu nem sei, eu nem sei escrever, nem sei digitar e tal. E aí eu falei, então faz assim, ó, escreve no papel aí, eu venho para cá e a gente digita. Só que ela contando histórias, ela conta a história o dia inteiro, mas na hora de escrever ela sistematizava, e eu ia provocando. Então a gente levou, você perguntou quanto tempo levamos para escrever esse livro, né? Eu fui digitando todos os textos dela e depois fomos fazendo conexão. A filha dela, que foi muito legal, né? A Renilza, ela foi responsável de ajudar a gente a organizar algumas fotos falando, por exemplo, de quando era, da onde era, sabe? Então, assim, foi um resgate dessa memória e foi bem interessante. E aí eu fui fazendo algumas... eu escrevo aqui, por exemplo, nesse livro eu faço a apresentação do livro e faço as conexões, organizo, escrevo alguns poemas. Então, esse eu fiz para ela, a identidade. Tem um outro, que no final é um outro poema também, é rápido, que chama Vivências. Porque aí ela falando, daí ela foi me contando assim, Zezé, foram anos, ela falou assim, foram anos de experiência, de troca, cada caso que ela conta, né, assim, um dia a gente foi cantar numa comunidade tal e a gente esqueceu o violeiro lá, sabe? E aí aí eu fiz um outro poema, também na parte que a gente vai colocar as fotos, né? Aí eu coloquei um outro poema como um elo de conexão, né, entre as partes, que chama Vidas se cruzam pelo caminho, passado e presente se misturando, o canto e o encanto da folia de reis de São Sebastião dá o tom das andanças. Presente e futuro se misturam, onde todos são autores. Histórias de vidas que se cruzam através das escolhas que fazem continuamente. E segue escrevendo páginas por página dessa folia, deixando suas marcas no coração de quem encontra pelo caminho. Caminhar é o destino. Muito legal, querida, muito legal mesmo, muito legal. Só que você não falou quanto tempo foi essa coleta, entre a coleta das informações e o finalizar o livro. Foi quase 2 anos. Legal, legal, legal mesmo. Legal, legal. Foi um período de... eu acompanhava a Folia de Reis, alguns eventos deles, eu ia nos ensaios, eu ia lá, almoçava com ela, passava a tarde vendo foto, conversando, né? Ouvindo as histórias. Aí eles iam, né, assim, se tinha ensaio, eu assistia alguns ensaios. Um dia que a gente se encontrar, te mostro umas fotos, assim, você vai ver. E esse livro a gente fez independente, entendeu? Não foi por nenhum editor e tal. Talvez a gente faz uma segunda edição, a gente já tem um convite de um editor aqui, e aí eu te coisa. Esse aqui é Filho Único, porque sobrou, a gente fez, sabe? Ela falou assim, esse livro mudou a vida dela, quando ela fala assim, eu sou escritora, eu escrevi um livro, e ela, naquele momento, ela falou que a folia estava meio desanimada, o livro deu um novo ânimo, sabe, assim, porque as pessoas ficaram animadas, né, de ver, tinha um padre lá, que era militante, assim, defensor da cultura popular, Padre Márcio Kiel, organizou um evento do lançamento, aí Dona Alvina dando autógrafo, foi fantástico, sabe? A Folia de Reis apresentando, assim, muito legal. Parabéns, querida, parabéns, parabéns. Tá, mas aí você falou que você fez um livro infantil antes, esse que foi o provocador desse livro. Conta pra gente, por favor.
livro, infelizmente, eu não estou com nenhuma dele aqui, mas eu vou te contar. Quando eu comecei a dar aula ainda no período da graduação, né? E aí dei aula tudo quanto é canto, assim, antes de chegar hoje eu dou aula para o ensino médio e para o ensino superior. Mas quando eu escrevi esse livro, eu fui dar aula, me inspirou essa realidade em duas situações. Na época, né, a filha de um namorado que eu tinha na época, um companheiro da época, ela era a única negra da escola dela. A mãe dela dava aula numa escola particular e ela era a única menina negra dessa escola. E ela chegava e falava assim, tia, e ela sofria horrores lá na escola, assim, porque ela falava assim, eu não quero ser negra, não quero ser negra, eu não quero ser diferente e tal. E apesar da mãe dela, assim, ser super consciente no sentido de trazer livros, trazer tanta coisa, conversar, mas a gente sabe o quanto que, às vezes, depende do espaço que você está, as crianças conseguem, até pela formação, né, de algumas crianças, elas acabam sendo cruéis com outras, né, assim. E aí, por exemplo, ela ia lá em casa, fazia um penteado, ela sempre gostou das minhas tranças, mas aí eu fazia quando ela ia de trança para a escola, eles debochavam do cabelo dela, se ela ia para a educação física, debochavam. E aí eu fui dar aula numa escola do Morro do Romão, que aí era uma escola pública, mas mesmo assim eu também via como as crianças sofriam as brincadeiras de racismo recreativo que um fazia, né, assim, com o outro e tal. Eu lembro de um dia ela falar assim, olha, eu queria fazer, ela chegou e falou assim, eu queria fazer uma peça de teatro na escola, mas não me deixaram, porque disseram que a personagem era, só tem personagem branca, entende? Na escola. Então, essa realidade me inspirou esse primeiro livro, que hoje eu estou dando uma revisão, fazendo uma revisão, e provavelmente lanço já revisado. Mas, então, assim, o racismo sofrido, né, e observado no chão da escola, que muitas vezes a escola também era omissa, algumas famílias eram omissa na escola da Joana, né, que é uma pessoa muito querida, que é minha filha de coração, né, na época, ela também contava essas questões, me inspirou a escrever esse livro chamado Amora, onde conta, né, toda a trajetória dessa personagem. Claro que essa realidade do chão da escola vai inspirar, né, não é exatamente ali. E é isso. Então, o primeiro livro tem essa temática do racismo. O primeiro livro da literatura, porque eu já tinha, né, participado de outros dentro da questão acadêmica. E aí, assim, também foi independente nesse período desse livro. Mas foi muito interessante, porque várias outras escolas depois levaram um livro, contavam histórias, a gente fazia dinâmica, né, nesse sentido do espelho. Você precisa ver, na verdade, essa história depois foi recontada. Crianças, teve uma menina que falou assim, eu queria... e aí foi muito interessante, porque ela falou assim, me chamou na escola porque ela achava que toda escritora era morta. Nunca tinha visto uma escritora viva, entendeu? Aí a professora falou assim, você pode vir aqui na escola, eu estou fazendo um trabalho com o livro Amora, a gente está trabalhando identidade, né? A importância da questão da identidade, de conhecer as raízes e tal, de estar utilizando o seu livro. Mas as crianças perguntaram se você era viva, porque elas só nunca ouviram uma escritora, né, assim, sempre. E aí isso é muito interessante, né, essa visão, assim, foi uma experiência muito, muito rica. E foi esse livro que a dona Alvina conheceu, porque uma pedagoga da cidade que ela morava levou esse livro e fez um trabalho incrível com esse livro. Assim, eu fiquei muito emocionada, porque eles fizeram um vídeo, falaram assim, olha, a gente gostou desse livro porque fala da identidade, fala que é importante da gente valorizar, né, tipo assim, da gente conhecer as nossas raízes, aprender a gostar do nosso cabelo,
né? Não tipo, ter uma outra vivência, né, com colega. Então, foi a questão de autoconhecimento, assim, eles colocando, né, nesse processo de, junto com outros livros, mas que foi importante para discutir, ó, a gente já fez isso, a gente já viveu isso, e então esse livro foi o primeiro. Depois, eu tenho um outro livro, né, teve o Filho de Reis, teve um outro livro também, esse aqui já é mais infantil, também dentro da linha infantil, que é esse aqui agora, ele ainda nem foi lançado, estou te contando agora, que é o Mistério, a Marli já tem, é o Mistério da Ilha Careca, que conta, que fala sobre, conta a história. E aí, a outra coisa que é interessante do livro, porque normalmente, na época que eu lancei esse livro, em 2014, o que eles falavam que muitos personagens, eu estou falando do Amora, tá, ainda, normalmente a visão era de que família de crianças negras era sempre, só tinha, ou é só mãe solo, ou avó, e a Amora tinha mãe, tinha pai, tinha avó, tinha, né, tem essas questões. E a mãe, né? Então, assim, era uma outra perspectiva, segundo algumas crianças levantavam, que legal, porque daí eles falam assim, que interessante, a Amora tem, a mãe né, é arquiteta, que legal, nunca pensei, né, que a mãe da Amora fosse assim, quando eles vão descobrir, foi bem interessante. Esse aqui é inspirado, também tem a trajetória de uma família, umas crianças que vão fazer um acampamento, mas é uma família negra, super bem resolvida, e defendem a questão do mangue, do caranguejo. Chama-se O Mistério da Ilha Careca. Esse depois eu posso te mandar, se você quiser, lindinho. Quero sim. Lógico que eu quero. Ai, sim, vamos fazer as trocas. Dentro da questão da literatura. E essa questão da discussão, para mim, da importância de trazer as questões étnico-racial, ela está muito presente em tudo que perpassa a minha escrita. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo doutorado e eu pesquiso crime de racismo, estou pesquisando a Lei K.O., né, nessa questão, nesse sentido. Desculpa, você está pesquisando a Lei K.O.? Isso, que é a lei de crime de racismo, né? O que eu estou pesquisando? Por isso que eu falei que eu sou muito eclética e eu falo que eu sou poliamor na pesquisa. Porque, ao mesmo tempo que a questão da literatura, né, ela está presente, né, e isso tem muito a ver também, eu participo do núcleo de estudos afro-brasileiro indígena, né, aqui no campus e tal. E aí isso me levou, olha só, eu sou formada em arte, tenho mestrado em educação e estou pesquisando em direito. Imagina, olha a loucura, essa volta toda. E aí, lá, estou fazendo na Faculdade de Direito e Garantias Fundamentais, a questão da temática, por exemplo, eu penso, alguns artigos que eu tenho feito, escrito, onde eu tento resgatar e trazer memórias de personalidades negras que são extremamente importantes. Por exemplo, não sei se você conhece, aqui no Espírito Santo nós temos um museu chamado Museu Capixaba do Negro, Mucane. Maria Verônica da Paz. E aí eu escrevi, por exemplo, um artigo que ele talvez deve ser publicado agora, até junho, Maria Verônica da Paz, que dá nome ao museu, né? E aí eu perguntava, por que me desafiou a escrever sobre ela? A maioria das pessoas não conhecem ela fora do circuito do movimento negro, entendeu? Então, se vários lugares. E ela é uma personagem, antes, né, das cotas e tal, você imagina se hoje é difícil a gente trabalha com essa questão, né, do negro, da importância dos negros e negras estarem na universidade, no acesso, permanência e êxito. Ela, anos atrás, conseguiu se formar em medicina, ser médica psiquiatra e ter uma luta atuante no feminismo, uma das precursoras do feminismo negro no Espírito Santo.
uma luta incansável pela cultura, que inclusive leva o nome ao museu, e então, assim, eu tentei trazer essa questão para... aí, quando eu entro lá no doutorado e eu preciso escrever um artigo, eu falo, tudo bem, eu vou escrever um artigo, mas eu quero falar sobre a Maria Verônica da Paz, do Museu, né, Mucane de Arte, né? E aí, então, assim, onde eu estou, eu tento levar essa discussão. Porque a gente sabe, é uma discussão que eu faço tanto na escola, quando dentro da história da arte, a gente sabe que nós vivemos uma sociedade que é racista, né? Estruturalmente, e a história da arte, da literatura, né? Tanto das artes plásticas quanto da literatura, elas perpassam essas marcas do racismo estrutural, concorda? Sim. E que, historicamente, ela vai invisibilizando artistas plásticos negros, escritores negros, que fantástico, que a maioria das pessoas também não conhece. Assim como muitos artistas plásticos não são conhecidos, né? Então, assim, negros e negras não produzem artes plásticas? Produzem, mas são invisibilizados. Um exemplo, esse ano a gente comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, onde os negros foram visibilizados na Semana de Arte Moderna. Concorda? E aí... Totalmente, não só invisibilizados, apartados, né? Totalmente Isso, apartados. apagados. Então, o que eu quis dizer para você, assim, que apesar... Então, assim, mesmo quando eu escrevo texto que não está na área da literatura, do conto, da poesia, do romance, mesmo quando é texto acadêmico, eu tento trazer essa temática das artes, né? Da história, da questão étnico-racial para o meu trabalho também na academia. E como eu estou, apesar de estar num curso da área de Direito e Garantias Fundamentais, mas venho das artes, então o meu texto, segundo alguns colegas, ele também traz essa estética, que não é só um texto acadêmico, mas que ele também é poético e é estético, entendeu? Que legal, legal, que legal. Né? Então, por exemplo, eu acho muito importante resgatar essas histórias, e é isso. Você vai se apaixonar por Maria Verônica da Paz quando você conhecer um pouco mais, assim, sabe? Fiquei curioso. Vou começar a estudar, vou pesquisar. São Quando o interessantes. artigo sair, quando o artigo for publicado, eu vou te mandar. Aqui no Espírito Santo, a gente vai ver, por exemplo, várias teses, dissertações sobre ela, mas ela fica muito no âmbito da questão, né, acadêmica. Se você passa lá, outro dia a gente estava numa manifestação, né, contra a violência, o feminicídio, e aí passamos em frente ao museu, estava o nome, Museu Capixaba do Negro, Maria Verônica da Paz. Algumas pessoas perguntando, por que Maria Verônica da Paz, né? Assim, tal. Quem foi? E eu falei, gente, realmente a gente precisa, né, falar sobre, contar a nossa história e falar sobre as pessoas que antecederam a gente, sabe? Né? Contar as nossas histórias. Nós precisamos contar as nossas histórias, contar as histórias dos nossos, como você fez, né, na Folia de Rei, dessa escritora, como todos nós fazemos, porque a literatura negra é baseada nisso, né? De a gente sempre reforçar, contar, recontar, né? Descobrir essas nossas histórias, né? Que nós estamos em todos os lugares, né? É E, né, verdade, escurecer, né? A ideia é escurecer mesmo isso. é Muito bacana. verdade. E aí, outro dia, eu lembrei, você mandou uma mensagem e falou de Ubuntu, né? Eu sou, dentro desse conceito filosófico, lembra que você falou Ubuntu e Sim, tal? sim. Eu acho muito interessante, esse livro, eu escrevi com um professor, foi fruto de um artigo sobre o constitucionalismo latino-americano, né? E aí,
esse aqui, ó. Depois do fim do mundo despertar. Beleza. É um texto, é um livro acadêmico, mas todo mundo pensa que é o autoajuda, o literário, fala sobre apocalipse, um monte de coisa, né? É porque eu gosto desses temas. Eu sugeri esse tema para o professor, porque foi uma pesquisa que a gente fez na disciplina dele, que é a teoria da Constituição, e aí eu também é um texto que o Krenak, ele fala ideias para tirar o fim do mundo, não tem? Sim. Eu sou fã dele. Mas aí depois a gente está falando, foi depois do fim do mundo despertar. E aí a gente fala, por exemplo, tem aqui, é um livro acadêmico, mas dentro desse livro, eu não vou dar spoiler para vocês depois, mas a gente usa de metáfora. Eu uso da metáfora do fim do mundo, e aí eu queria. Porque o professor César dava um livro interessante, porque aqui eu dialogo com a distopia, uma situação distópica no Brasil, e aí depois eu vou, sabe? Onde, então, assim, nesse livro, distopia e utopia dialogam, e aí a gente vai discutir, apresentar também a ideia aqui, quando eu falei que eu lembrei de Ubuntu, porque aqui eu falo da cosmovisão, da importância, a gente fala, eu dialogo com o Eduardo Oliveira sobre a questão da cosmovisão afro-brasileira, entende? Que é uma outra racionalidade, né? Assim, porque a gente fala assim, não há alternativas e tal frente a essas questões, né, capitalistas, sobre uma série de coisas, mas existem outras racionalidades, outras cosmovisões, tanto, né, indígenas quanto afro-brasileira, e que a gente precisa considerar quando a gente fala assim, que o país é um país racista, acabar com o racismo, na verdade, a gente refundar o país, não é? Assim, fazer uma outra. E aí, nesse sentido, a gente conhecer a cosmovisão afro-brasileira, né, e que está muito embutido a cosmovisão africana e afro-brasileira dessa ideia do Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Então, então desse conceito filosófico que você falou outro dia, eu falei, nossa, eu já fiquei encantada, eu falei, não, é isso, né? Eu acho que o Eduardo Oliveira é um outro cara que eu gosto muito do trabalho dele, e que a gente dialoga, e que ele fala dessa importância, né? Então, falar sobre as escritas, né? Eu acho que o tema do seu canal, né, do seu projeto, ele é muito interessante, porque é falar de pessoas, falar sobre as nossas escritas, mas falar também das nossas referências, de pessoas que a gente bebe da fonte, que nos alimenta, que nos inspira, né? Como, acho que é isso. Estou falando demais, né? Você tem que me cortar, porque eu falo. Imagina, não, não mesmo. Eu vou te dar um tempo, vou pedir uma licença para a gente fazer uma estante preta aqui para falar de um livro, um tempo para você tomar um café. Tomar um café, tomar uma água. Mas, querida, não está falando demais. Porque é necessário. E a ideia no meu canal, do nosso canal, é isso. Né? Falar de escritores vivos, falar com os escritores vivos, né? Também gostei muito dessa imagem, né? E falar sobre essa questão e eu gostei dessa imagem de a gente refundar, né? Por isso, assim, vou pedir essa licença para você, para a gente fazer essa Vou estante desligar preta, a câmera aqui, prontinho. essa estante preta para a gente poder falar dos nossos livros. Antes de falar da estante preta, é lembrar que pedir para todo mundo, para as pessoas, assim, assine um canal, né? Dê um like ou qualquer coisa que valha, né? Assinale esse canal para que mais pessoas possam ver essa conversa importante, essa conversa interessante com a Zezé e as outras conversas que nós temos nesse canal, né? Assine o canal porque quanto mais gente assinar, mais visualizações, mais pessoas poderão conhecer
às histórias que esse canal traz, né? Que esse canal propicia. E aí, agora, naquele nosso momento, estante preta, vamos lá. O primeiro livro é Sambas e Santos, de Jussara Santos, editora Mina, né? Que, segundo Pedro Henrique Souza da Silva, Jussara, ao questionar os estereótipos que são expostos ao corpo da mulher negra, ela engrossa o coro de vozes femininas da nossa literatura. Pedro fala que, do modo dela registrar a performance requebro, que marca o corpo feminino, a sua ancestralidade. É aquilo que a gente estava falando. Essa nossa literatura, ela é viva, ela é de hoje, ela fala de ontem, ela fala de onde vim e para onde vou. Ela fala de onde vim e onde estou, né? Essa é a literatura negra, né? E com o Pedro voltando a falar, Pedro fala que a poética de Jussara aponta novos olhares sobre a mulher negra. Porque cada livro escrito por uma mulher negra, cada livro escrito por um negro, cada livro escrito por um escritor, por uma autora negra, é um ponto de vista. Não falamos as mesmas coisas, tratamos de temas complementares, né? E essa ideia de tratar de temas complementares, esse texto da Mali, que nós falamos bastante dela aqui, da Mali de Fátima Aguiar, né? Deságuas e Afluente, né? Que, segundo Bianca Santana, né? A preta tinta que marca passos, palavras da poesia de Mali é a mesma cor da sua pele retinta. Passos que vêm de longe, com as raízes da ancestralidade, em palavras que evocam saborosas memórias de Itapuã em poesia. Nessas páginas, e como Zezé falou, a política, amor, a desejo, tem quarentena, tem lua cheia, tem tristeza, tem aqui, tem um acolá. É um emaranhado de sentir condensado em poemas que evoca de Conceição Evaristo a Rupi Kaur, né? Que é aquilo, da onde ela veio para onde ela vai. Deságuas e Afluente, de Marli Fátima Aguiar. E, por fim, né, esse outro é Poesias Pós-Parto, de Priscila Aboassi, editora Hora e Leitura, né? Que é outro livro de poemas falando sobre essa outras facetas, né, um pouco dessas outras facetas dessas mulheres negras, né? Dessas mulheres que são mães, companheiras, irmãs, filhas, tias, primas, vizinhas, né? Esse é o nosso Estante Preta dessa semana. E lembrando que, pedindo para assinar o canal, e lembrando que essa conversa, né, ela vai passar no nosso parceiro, né, na nossa web rádio. Vamos lá. Todas as terças e quartas-feiras essa conversa repetida lá. E é isso. Zezé, venha, volte aqui, por favor. Vamos voltar na nossa conversa, querida. Voltei. Estamos aqui, estamos né, nos nossos minutos, né, no nosso tempo final, né, porque urge, né, essas coisas todas. Agora que eu estava tímida, agora Ah, tá, então bom, então a gente continua, já que ela liberou, bora. A gente fica mais tempo, assim. Por favor, conte pra gente, querida. Estamos no tempo, mas o tempo nós que fazemos. eu vou aproveitar aqui e vou fazer a estante negra aqui, a Ah, estante. Santa e Preta, por favor, faça, querida. Não, assim, falando, né? Então, eu falei desse livro, né, aqui, mas tem outros dois, quando você perguntou da escrita, eu falei, nossa, é, na verdade, eu falo sobre um monte de temas, né? Um monte de temas me interessam, né? Assim, tem um que está saindo agora, eu falo agora, mas depois que eu terminar minha tese, né? Porque agora, assim, eu estou estudando 24 horas, que eu tenho tempo, né? Preciso, você sabe como que é esse período final,
que eu quero, né, no momento, assim, estou respirando essa questão de pesquisar, desenvolver essa tese sobre por que nesses 30 anos da Lei CAO ela não foi de fato implementada, né? A gente sabe o aumento e tal do racismo, os racistas estão saindo do armário, debaixo das cortinas, de tudo quanto é lugar, mas que poucos casos chegam de fato a ser denunciados e que vão até o final, né? Isso é, infelizmente, uma realidade. Mas você me perguntou por que você escreve, mas com tudo isso, para mim, é uma realidade tão dura que a literatura, eu escrevo, eu conto história como uma necessidade mesmo de respirar, sabe? É uma terapia, é uma catarse e tal, né? Então, isso é muito importante, assim como a arte. E aí, mesmo nesse processo muito corrido, né, das questões de doutorado e de ter que escrever a tese de muitas leituras, eu recebi um convite esse tempo atrás, também, eu falei desse livro, né, que eu escrevi com o professor Dauri, César Fabres, Depois do Fim do Mundo, mas eu organizei esse aqui, lindinho, que é um que fala de arte e educação ambiental. Olha, essa cadeira que você está vendo aqui, que eu acho muito interessante, era uma cadeira, dessas cadeiras de bar, quebrada, sem perna, toda quebrada, que eu quis mostrar, junto com alguns alunos, que era possível a gente restaurar e o que ia para o lixo se transformar numa obra de arte, está vendo? É uma cadeira, a gente restaurou em papel machê. Então, assim, eu sou apaixonada por essa questão. E a gente percebia, assim, que lá no ambiente de trabalho, né, na época que eu comecei esse trabalho, foi em 2014, esse livro a gente lançou em 2020, né? Eu já estava na coisa. Mas, e aqui tem texto, eu organizei, mas tem texto de alunos, de pessoas que participou da oficina de mulheres, tem um monte de coisa, muito legal. Então, assim, a importância da gente perceber que nós temos um compromisso com a questão ambiental. O planeta não dá conta se a gente continuar nesse processo de consumir e descartar, entende? É papel, a terra absorve. Só que o que acontece? O que a gente leva, a gente ocupa muito espaço nos aterros sanitários com um material que pode, a ideia desse livro era que pode vir a gerar renda para as comunidades também, entende? Ser transformado em obra de arte. Então, esse livro se chama Catapã Inventa Moda, Produção e Reciclagem. Né? E aí ele é bem interessante, tem história do papel, tem lenda, né? Também, e tem depoimentos, tem poemas de pessoas da comunidade que participaram do projeto. É uma dica. E aqui, esse aqui, lindinho, eu tenho um vício de linguagem de chamar as pessoas de lindinho, perdão. Sem problema. Eu pensei que era só para mim, mas já que é coletivo, bora. Não, eu tenho esse vício de linguagem. Quando eu tô conversando, eu falo assim, lindinho, lindinho, as pessoas acham que é porque eu esqueço o nome, né? Não sei, mas é um vício, assim, acho que desde quando eu era criança eu falava. Línio. Aí esse aqui, a editora Jordan me convidou, e por isso que eu falei, é uma doideira, porque mesmo você muito corrida, você fala, não, eu não resisto isso, eu aceito o convite. Ela fez uma coleção chamada Coleção Emoções Mulheres, e era de poesia, de conto, e eu escrevi um conto. Esse livro aqui acabou de sair do forno também. Eu não vou ler todo o poema, porque você falou o tempo tá, todo o conto, porque está acabando o tempo, e eu respeito, né, o tempo, senão você não me convida de novo. Porque não, o próximo convite é para uma quizumba. Porque ainda nos fizemos esse ano, mas eu sempre faço nesse nosso programa quizumba, de convidar autores e a gente fazer um sarau online, uma quizumba. Então, Legal, estou preparando. Quem sabe uma hora aí a gente chama todos para ir para contar os poemas sem tempo para acabar.
Ah, muito legal. E aqui eu escrevi um conto chama Matusalém Quer Viver, onde eu falo do suicídio. Legal, legal e necessário. E é isso. Aí eu vou, se você quiser, Por eu favor, leia quanto você quiser, querida, por favor. um pedacinho dele, assim, Um para as pessoas pedação, ficarem. então, vamos negociar. Um pedaço grande. O final, ou o meio. Meio. Porque o final já perde, então meio, para dar o gostinho, assim. Por Aham. favor. É, eu vou começar a ler o meio. Então, assim, 2 horas, isso é metade, tá? 2 horas depois, Bárbara desce em frente à faculdade. Antes, ouviu uma conversa de duas passageiras sobre a tentativa de suicídio de um jovem de... Uma disse, que coisa, né? A mesma idade de Cristo morreu. E a outra respondeu, mas se ele morrer, infelizmente, não se sentará à direita de Deus, pois, segundo o catolicismo, suicídio é um pecado sem perdão. Até Judas. Bem, Bárbara não conseguiu ouvir o resto, pois saiu correndo para pegar a terceira aula. Olhou as horas no celular e viu que ainda era quase meio-dia. Percebeu que dava tempo de almoçar antes de visitar um cliente. E escolheu um restaurante próximo ao campus. Fez o prato, pesou, escolheu uma mesa, e nisso o telefone tocou. Era sua irmã. Bárbara, você conhece Matusalém, né? Tentou responder de forma descontraída. Conheço Matusalém, da Bíblia, o irmão do Ricardo, e foi interrompida pela irmã. Não. Lembra do Matusalém da Silva, que participava de um grupo de jovens? Ele tentou suicídio, está muito mal no hospital. Quando? Por quê? Bárbara lembrou do amigo que há muito tempo não via. Ele não era nem alto nem baixo, nem gordo nem magro, nem preto nem branco. Isso ele mesmo dizia, né? Nem feio nem lindo. E ele brincava. Sou um jovem mais ou menos, com uma vidinha mais ou menos, aliás, com muito menos, como muitos jovens brasileiros. Né? Nos meus melhores dias, digo que minha trilha sonora é a música cantada por Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e vindo do interior. Pegava o violão, cantava e encantava. Quando se conheceram, estava no ensino médio, e ele tinha o sonho de fazer um curso superior e se tornar um físico ou um engenheiro. Participavam do mesmo grupo de jovens. Eu não vou continuar, porque eu estou vendo que o tempo está indo, né? Vai tranquila, Mas querida, por favor, fica tranquila. Tá interessante. Sempre é interessante ouvir isso, ouvir então, sua escrita. uhum. Bárbara lembrou do aniversário de 18 anos de Matusalém. Programaram uma festa surpresa. Fizeram uma vaquinha, compraram um bolo, refrigerante, torta, salgado. Decoraram um terraço da casa de Pedro, pai de Rita, e emprestou a caixa de som. A festa prometia ser um grande acontecimento. Contudo, alguém teve a infeliz ideia de comprar 18 ovos para quebrar na cabeça de Matusalém. Logo que ele chegou, mas tiveram o cuidado de pegar uma muda de roupa. Quando Matusalém entrou no portão da casa de Pedro, foi um algazarra, ovos quebrando na sua cabeça, com trigo, água. Ele ficou duro como uma estátua, não falou nada. Deu meia volta e sumiu. Foi uma confusão e alguns disseram chateados: pô, esse cara não tem espírito esportivo? A gente fez uma festa e ele foi embora por causa de uma meleca. Né? E começaram: a culpa foi de Rita, ela que teve a ideia. Depois do bate-boca, limparam a sujeira e se perguntaram: e agora? O que a gente faz uma festa de aniversário sem aniversariante? Bem, Bárbara ficou encarregada de buscar. Todos estavam sentados no terraço e o som desligado. Parecia mais um velório do que um aniversário. Aí ele volta, né? Eu vou pular essa parte, porque eu vou esperar que vocês venham por que ele volta, né?
Mas, depois de um tempo, eu não vou falar como que ele volta para a festa, tá? Para que você, leitor, depois se interesse, tá? Depois, pulando, ele fala, depois de um tempo a festa rolou solta, mas ovos quebrados nunca mais, né, foram abolidos a comemoração dos grupos de amigos. O tempo passou, cada um do grupo seguiu seu caminho. Pedro casou, teve filho, mudou, voltou. Rita casou, separou e foi para a França. Carlos concluiu o ensino médio e foi ser motorista. Antônia mudou de religião. Bárbara viveu um relacionamento abusivo. E ela encontra, um dia no ponto de ônibus, ela encontra Matusalém. Com os olhos perdeu um pouco do brilho. Seus sonhos, com muito custo, ele disse que conseguiu terminar o ensino médio e começou a trabalhar de pedreiro. E ficava muito cansado para continuar os estudos. E ele estava com a maleta e disse que ia se internar para operar de uma hérnia. Bárbara ficou com o coração partido, porque achou estranho ele ir sozinho, mas ela não podia ir naquele momento com ele. Bem, aí segue, porque eu falo do Matusalém quer morrer, quer viver, porque, na verdade, é um tema que a gente percebe assim, um índice muito grande de jovens, né, que estão morrendo, né, Plínio? Mas, na verdade, eles não querem morrer. Quando a gente fala de suicídio, a gente tem que pensar, o que vem na minha cabeça é o quê? A pessoa não é que ela quer se suicidar, ela quer viver, ela quer acabar com uma dor que ela está sentindo, né? E a gente vive num sistema que, se ele morreu ou não, eu não vou contar para vocês, tá? Ele tentou suicídio. Vocês vão entender lá no final. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitos que tentam suicídio, na verdade, o que eles querem acabar é com a dor que ele está sentindo nesse momento. E a gente vive numa sociedade que adoece as pessoas, que tira a sua esperança, né? Onde as pessoas têm milhões de amigos pela internet, mas na hora do vamos ver que precisa de alguém, a gente tem que falar sobre isso, né? E a gente tem muito tabu de falar sobre o suicídio, né? Sim, temos sim. Temos muito mesmo, temos muito tabus para serem quebrados, né? E é isso que serve a literatura, né? Isso que serve para as escritoras pretas e escritores pretos para quebrar com todos os tabus. Falar sobre o racismo, falar sobre a estrutura, falar sobre a ancestralidade, falar sobre o hoje. Nós podemos escrever sobre tudo, como, né, todos estamos vendo que Zezé faz. Escreve sobre tudo que ela faz, né, sua lindinha? São desafios, né? Eu até esses dias conversava, né, com umas questões, e às vezes, até a gente conversava, Marli, sobre isso, conversava sobre, né, com você, conversando com outras pessoas, é interessante a gente pensar que todo mundo acha que quando que o escritor negro, que a escritora preta, o escritor preto, ele tem que escrever só sobre um tema. A gente acaba escrevendo muito sobre um tema, a gente acaba escrevendo muito, né? Mas a gente pode escrever sobre tudo, a gente gosta de escrever sobre tudo, porque a vida, né? E às vezes o tema se repete porque a realidade é doída, né? Então, por exemplo, no meu primeiro livro eu falo de racismo inspirado tanto, né, na minha filha do coração, que sofria racismo, como os alunos meus que sofriam, né, que eu via lá. Depois esse tema volta, anos depois, aqui com esse né, de uma forma diferente, ele volta, mas por quê? Porque, infelizmente, a realidade brasileira e do mundo ela não mudou a ponto da gente falar assim, ufa, que legal, agora eu estou livre para escrever só sobre, né, escrever sobre outras coisas. Então, assim, a gente acaba escrevendo sobre as histórias que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Igual, por exemplo, eu estou terminando de escrever, além da tese, um livro de contos onde eu falo, tem 3 no livro, tem 3 contos que falam sobre racismo, especificamente, descaradamente, sobre, né, de situações de racismo. Mas porque você só
vocês querem, são muito repetitivos? Não, porque a realidade às vezes desafia a gente, né? A Não, realidade está aí. e é uma coisa assim que é uma pressão em cima do povo preto. Ninguém fica reclamando que Guimarães Rosa só escreve sobre Minas Gerais. Ninguém reclama que os poemas lá do Carlos Drummond de Andrade são só Itabira ou só a questão mineira. Todos falam sobre isso. Nós, né, nós escrevemos sobre as nossas terras, nós escrevemos sobre os nossos olhares. É isso que nos une, assim. Então, tem uma certa pressão, né? E a gente não pode também nos adoecer e nem comprar isso. Nós vamos escrever sobre o que nós queremos, mas principalmente a gente escreve sobre histórias que não são contadas, ou histórias que são omitidas, ou até, como você mesmo escreveu, né, histórias que precisam ser contadas, né, sobre tudo, a Folia de Reis e essas outras coisas, né? São essas coisas. É verdade. Certo, querida. Deixa assim, então, finalizando, porque temos os nossos compromissos. Zezé, agradeço. Já tem o pacto de sangue aqui para vou chamá-la tendo outra oportunidade. Precisar de alguma coisa, se puder, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Parabéns pela sua escrita, né? Foi. Quero agradecer em público a Marli, né? Ter, ter, ter dado esse alerta, né? Ter indicado. E aí que eu peço a todos e todas, escrevam, comente essa conversa. É importante que todo mundo comente, dá para assinar, comente essa conversa. Dê sugestões para mim de escritoras pretas, escritores pretos Ai, brasileiros tem uns para nomes trazer. que eu vou sugerir para você, maravilhosos, tá bom? Opa, com certeza. E quero agradecer. Zezé, suas, suas despedidas por enquanto. Então, eu quero agradecer muito a você pelo convite, é uma honra, tá bom? A Marli, dizer que a arte, repetir, né? Leiam escritas negras, e escrevam também, né? É uma questão assim, conte você a sua história. Nós gostamos, né, Plínio, de contar a história, de ouvir, de contar, mas todos nós podemos, né, contar as histórias. E quero dizer também o seguinte, gente, que esse não tem como não dizer, né? Assim, esse é um ano muito importante para a gente. Boa, E a boa. gente e a gente tem que ter um voto antirracista, né, nesse momento. Não dá para a gente continuar vendo a juventude negra ser exterminada, as pessoas, né, assim, a todo momento, os povos indígenas sendo exterminados, e dentro de um sistema que a gente percebe que é um sistema né, é um projeto de governo, né, isso de tal. Então, assim, antes de você votar, leia o projeto, leia, sabe, se informe de fato, leia o projeto de governo do seu candidato, né? Mas também, assim, todos os níveis, não só pensar, eu vou votar para presidente, mas pensar também, assim, qual o papel do deputado, do senador, leia as propostas, sabe? Então, vote em quem vocês acreditam que seja um projeto que vai agregar, que vai trazer vida, que vai trazer esperança, do verbo esperançar. Eu acho que a mensagem, perdão, lindinho, mas esse ano não tem como não, né, da gente não pensar da nossa responsabilidade enquanto pessoas que quer viver, né? Que quer Sim, viver. sim, fazer Acho que melhor esse presente, porque os nossos presentes não têm sido, né, os nossos passados perto têm sido horrorosos. Têm sido é verdade. horrorosos. Têm sido horrorosos. Aham, e é isso. E o Ubuntu, né? Muito. Pensar que eu sou porque nós somos, sabe? É isso. Não pensar numa questão só individual, mas eu acho que chegou o momento da gente pensar, eu quero viver, mas eu quero que o outro viva também, sabe? Eu estou viva porque o outro, e não
competição, mas na cooperação, é isso, sabe? É pensar outras racionalidades. E dizer que é isso, se puderem, quando verem um livro nosso, né, leia, comprem, divulguem. Então, tem alguns por aí, né, Lindinho também, porque é uma questão que a gente sempre fala. Nós amamos escrever, mas muitas vezes a gente acaba tendo que financiar as nossas escritas também, né, Lindinho? Sim, sim, é essas histórias assim. É outra briga que a gente tem, eu acho que tem que falar, né? É outra briga para as editoras começarem a apostar na gente. Somos 56%. Não É estou falando de verdade. uma minoria 15%, somos 56%. Então Sim, precisamos que esses nossos livros também reflitam, porque não é só falar dos negros, mas você perceber, e a literatura negra é isso, como diz o Kut, é o negro na primeira pessoa, ele escrevendo e contando sua história, ele escrevendo e sendo personagem. sim, Representatividade é eu vendo escritores pretos vivos, escritoras negras vivas. É essa a questão. sim. As editoras É, precisam nos ver e assim. uma coisa, isso, e uma coisa que a gente sempre fala, né? Um livro, uma pintura é sempre feito duas vezes. Quando eu falei lá no começo que eu achei muito interessante as meninas lá da escola, as crianças, a professora, né? Porque quem lê e quem escreve, não é? A gente escreve. Quando você, leitor, lê o livro, comenta, discute, você também está sendo coautor da nossa obra, não é Você se isso? apropria. Você se apropria dessa história também. É isso. Então, é isso. Vamos nos apropriar das histórias e vamos. É isso. E estamos Gratidão, aqui. tá bom? Eu agradeço você, Zezé, agradeço a todas e todos que estão nos assistindo pela primeira, espero pela segunda e pela terceira. Indique aos seus amigos, olha, vem aqui, ó, manda para o seu grupo do WhatsApp assim, ó, Zezé falando, Zezé declamando, né? Notas de escurecimento de gerações. Obrigado, até semana que vem com nova história, nova conversa, novos lindinhos aqui. Obrigado, Zezé. Até, querido. Obrigada. Até mais.